Bom dia. Minha primeira fala aqui é de agradecimento. Agradecimento pelo convite, né? Pelo Jackson, pela Anaí, que eu estou vendo agora pelas suas palavras, faz um trabalho importantíssimo, né? Eu sou fã dos professores, me sinto muito honrada de fazer uma parceria com os professores e acho que a educação é a coisa mais importante do nosso país, né? Muitas vezes um trabalho de formiguinha, né? Como se fôssemos um grande formigueiro, cada um fazendo no seu quintal, no seu pedaço, mas que é da maior importância. E eu acho que os professores são os heróis deste país, apesar de não terem as honrarias dos heróis, né? Então, eu me sinto realmente privilegiada em fazer uma parceria aqui com os professores, né? E contar com essa simpatia, né? Com essa calor que vem para mim, com essa energia que vem para mim, né? E essa troca tão interessante pelas crianças do país. Então, parabéns, Anaí, pelo trabalho que você faz aqui na Associação de Osasco, né? Parabéns às autoridades também, que eu não sei o nome, desculpa, e que eu sei que deve ser uma grande equipe que trabalha aqui em função disso. Eu fiquei muito satisfeita, não conhecia a associação. Eu acho que isso é um exemplo para o resto do país, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa conquista que você estava notificando agora para os professores. Eu peço desculpa, eu estou com torcicolo, então eu não vou ficar virando aqui para a imagem. Eu pedi para eles colocarem um computador aqui na minha frente, para ir controlando as imagens. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória, né, que é longa, são quase 40 anos, e, obviamente, que a gente vai amadurecendo, melhorando o trabalho e tendo mais afinidade, né, com as próprias crianças e com os professores. Bom, eu comecei nos idos de 1962. Desculpa, gente, daqui do cantinho, eu vou ter que sentar aqui para olhar o computador, tá bom? Se vocês quiserem sentar mais para cá. Eu tinha 16 anos, então, daí vocês podem deduzir quantos anos eu tenho. E eu sempre desenhei, desde que eu peguei um lápis na mão, eu fui uma criança muito quieta. Minha família veio da Itália, meu pai morreu em seguida, então a gente não tinha dinheiro, a minha mãe teve que trabalhar, e era bem complicado. Mas eu desenhava muito, e conheceram no meu bairro um senhor já de idade, assim. Eu acho que ele era alemão, ele se chamava professor Guba. E ele era um aquarelista. Então, eu vou contar aqui as coisas que foram importantes para a minha formação e que foram marcando a minha carreira. Então, esse senhor, ele era um aquarelista, coisa que é muito difícil de achar, tive muita sorte. E eu, com 16 anos, então, tive aulas com esse professor. O primeiro contato foi o seguinte: ele me deu um cartão postal com essas margaridas e falou para mim copiar com lápis, né? E eu copiei. Ele não acreditou que era eu, né? Ele achou que estava bem feito demais, né? Porque eu não tinha tido aula de desenho nem nada. Então, ele achou que eu já podia pular essa etapa do desenho e passar para a pintura. E então, eu fazia uma vez por semana, eu ia lá na casa dele, ele colocava na minha frente ou flores ou um cartão postal e eu copiava aquilo. Para mim foi difícil, né? Não foi tão fácil assim, porque ele não falava português e eu também não era muito quieta, mas eu aprendi de tanto fazer, na verdade. E isso foi muito importante, porque depois todo o meu trabalho eu usei essas técnicas de aquarela, né?
Aí depois foi indo, eu fiz 2 anos um trabalho com esse professor e fui fazer faculdade de física, porque na minha casa eram todos químicos. Minha irmã é física, meus irmãos engenheiros, meu pai era químico, e eu achei que eu tinha que fazer ciências exatas, não existia na minha cabeça a possibilidade de fazer qualquer carreira artística, né? Mas eu fiz 1 ano de física e não deu certo, é claro, né? Eu ia para a aula de cálculo, não entendia nada, eu não sei nem como é que eu consegui entrar na USP, né, na Faculdade de São Paulo. Mas aí depois eu mudei para arquitetura, que era alguma coisa mais próxima da arte, que tem exatamente o que o livro tem. A arquitetura, ela tem toda uma parte logística de pensamento racional e a sensibilidade artística, e os livros também. Sem um pensamento racional, a gente não faz um livro, e sem a sensibilidade artística também não. E aí, lá na faculdade, eu conheci algumas pessoas, assim, alguns colegas, que faziam pequenas histórias, sequência de 2, 3 desenhos. E eu fiquei encantada com isso, comecei loucamente a desenhar histórias. Não eram histórias, eram sequências de desenhos com uma narrativa. E eu fiquei encantada com isso, fiz um monte, ainda tenho esse material, mas não era para criança na época, né? Era só uma coisa. Aí, quando nasceu minha filha, hoje ela tem 42 anos, então foi em 79, eu comecei a me interessar pelos livros, né? Pelos livros de criança. Falei assim, mas eu não conhecia nada, não sabia o que eram direitos autorais, não sabia nada, não sabia como se fazia um livro, não sabia nada. Mas tinha aquele impulso. Eu, na época, era professora de artes no Museu Lazar Segal. Mas aí eu, apesar de ser tímida e bem quieta, eu fiz um portfólio e fui atrás de entender. Eu achava que eu podia começar perguntando se alguém precisava, uma editora precisava de ilustrador, porque eu já desenhava. E uma vez liguei para uma editora perguntando se precisavam de ilustrador, aí o fulano falou assim, com ilustrador de móveis? Aí eu falei, não, acho que não é o caminho. Aí minha irmã conhecia alguém que era da editora Ática, falou, eles aceitam autores novos. Eu passei lá, montei um portfólio, mas a editora achou que o meu trabalho era muito europeu, muito delicadinho, muito, né? Não deu muito certo. Mas aí, então, esses são os 2 desenhos que sobraram desse portfólio. Aí aconteceu o seguinte, eu percebi na hora, eu sou uma pessoa intuitiva, que ela não ia me chamar. Eu falei assim, olha, eu tenho aqui umas historinhas sem palavras. Ela falou histórias sem palavras, ela não conhecia, né, porque não existia aquilo naquela época. Eu falei, é fácil, cheguei lá, assim. Aí voltei no dia seguinte com esse material que eu já tinha, e ela então pediu, ficou com esse material uma semana, me telefonou e falou assim, queremos 4 livros. E eu quase caí da cadeira. 4 livros? Como? Mas fiquei muito emocionada, fiquei totalmente insatisfeita com o meu trabalho, porque já tinha um trabalho de arte, já fazia exposição, já fazia gravura, e para mim aquele trabalho do livro tinha ficado muito ruim. Apesar de eu achar que tinha ficado ruim, eram 4 livros na época, nem existem mais no mercado, eu tirei do mercado, porque eu continuo achando ruim. Mas as pessoas gostaram, e uma pessoa do jornal da Folha de São Paulo, do suplemento da Folha de São Paulo, na época, acabou vendo esse trabalho, me convidou para fazer uma tirinha no jornal. E aí foi, então, o verdadeiro começo de tudo. Eu comecei a fazer essas tiras de histórias, uma vez por semana, e uma vez por semana, quando você faz, te dá muito retorno, né? Não é que nem um livro que você publica, leva 1 ano, 2 anos, aí você percebe o que aconteceu com os leitores. Não, uma semana dava um aprendizado muito veloz, muito interessante.
Aí, então, essa é a que eu trouxe aqui, é a primeira história da bruxinha, né? É uma bruxinha... Isso foram 2 meses depois de eu começar as tirinhas, né? Foi em 82. É uma bruxa que transforma uma flor em bruxa, e aí, então, na verdade, a bruxinha é uma flor. Então, em cima aqui tem o desenho de 82, e depois eu refiz essas histórias, a mesma história, em 2010, está no livro Bruxinha Zuzu, para vocês verem que eu melhorei um pouco. E na época, assim, o jornal era preto e branco, não tinha cor, e eu precisei desenvolver toda uma técnica para o desenho não ficar meio deprimido, meio triste, assim. Então, o fato dela ter essa roupa preta com bolinhas brancas era para dar uma alegria na textura do personagem, né? Depois o livro foi feito com cor, então ela virou uma bruxinha ruiva, né? E todo esse aprendizado, um longo aprendizado, foi descobrir assim, se eu tenho uma narrativa, eu posso na minha cabeça inventar uma história, mas essas narrativas visuais, eu precisava pegar os momentos de mudança de ação mais importantes e conseguir um final surpreendente. Além dessa estrutura dos momentos mais importantes, eu também precisava de uma coisa que é importantíssima nesse tipo de narrativa, que é a expressão do corpo. E a expressão do corpo, ela é natural, digamos assim. Se a gente pode pensar um pouquinho, por que as crianças, todos os livros de crianças têm ilustração? Não existe livro de criança sem imagem, né? Que a gente nem pensa por que tem imagem. No meu ponto de vista, é o seguinte, a criança, antes de ser alfabetizada, antes de aprender a ler e escrever, ela conhece o mundo, ela conhece as pessoas pelo olhar. Então, ela faz uma leitura, isso é natural do ser humano, a gente faz uma leitura do corpo. A gente sabe se a mãe está brava, se está receptiva, se a professora vai dar uma bronca. E esse é um código universal. Tanto faz aqui, no Japão, na China, né, no Polo Norte, na Europa, o código é exatamente o mesmo. Então, por exemplo, nessa figura que eu trouxe aqui da bruxinha, ela está com nojo. Faz cara de nojo, todo mundo. Vamos ver se vocês fazem. Faz cara de nojo. Isso. Franze o nariz e põe a língua para fora, né? Então, é uma coisa que, na verdade, eu uso um código que existe na realidade. Eu nem posso romper esse código, porque senão eu não passo as minhas histórias. É como se fossem as palavras, um abecedário, né? Espera aí. Aqui, por exemplo, a bruxinha, eu tenho que fazer a carinha dela e, às vezes, 1 milímetro diferente muda a expressão. Um risquinho a mais, um risquinho a menos. Então, é um trabalho super delicado, assim, de acertar exatamente a expressão. Por isso que eu trabalho sempre com lápis. Eu trabalho com aquelas lapiseiras bem fininhas, assim, porque se errar um pouquinho, eu posso corrigir, né? E aqui, então, o mais importante no meu trabalho, da comunicação do meu trabalho, é o desenho. A aquarela, ela vem como uma complementação, né? Tem gente no qual a pintura é mais importante, mas no meu trabalho é o desenho. Aí, então, eu comecei a fazer livros sem texto, da bruxinha, do jornal eu passei a publicar livros, e durante 10 anos eu fiz livros sem textos e livros com textos bem curtinhos. Eu comecei a me aproximar das palavras. Então, tem esse livro Você Troca. Eu trouxe 3 capas aqui, porque ele foi reformulado. Então, tem a edição de 91, que foi a primeira edição, a segunda de 2002 e a terceira de 2012. Então, para vocês perceberem também como existe uma mudança estética. A gente mesmo, né? Se você for pensar na moda,
as pessoas, elas têm uma necessidade da beleza, da estética, mas elas chega uma hora que elas cansam daquilo, elas já absorveram toda a informação que aquilo tem. Então, as pessoas acabam querendo coisas novas. Muitas vezes, por exemplo, é muito difícil a gente acompanhar, às vezes, a necessidade de comprar menos roupa, menos sapato, menos coisas. Uma das coisas que atrapalha é esse nosso desejo de mudança estética. Porque, às vezes, a roupa está boazinha lá no armário, mas você fala, enjoei, cansei, né? Então, é uma coisa que talvez a gente possa mudar um pouco aquela roupa, em vez de, né, tingir, sei lá, para ajudar o nosso planeta, né? Então, nos livros, na estética dos livros, também existe uma mudança do leitor, dos professores, eles querem uma mudança, e eu também, né? Então, aqui em cima é um desenho que eu refiz, de 91 para 2012, para vocês verem como ficou tudo menos redondinho, ficou mais uma outra linguagem, né? Que eu gosto muito mais da segunda versão. E tem uma coisa também nesses trabalhos que eu fiz, são 4, 5 livros, né? Não confunda, você troca, assim, assado. Aconteceu algo que eu não tinha previsto, nem pensei, nem planejei, foi que eu fiz esses livros e acabei usando uma estrutura quase de jogo, né? As frases são rimadas, e eu percebo que os professores usam essa mesma estrutura e pedem para os alunos fazerem, né? Usar essa estrutura e criar suas próprias rimas, né? Então, eu não tinha percebido, mas esse livro tem uma estrutura de jogo que eu acho que pode ajudar muito o professor hoje em dia. Por quê? Eu acho que hoje em dia, eu estou falando uma coisa da sala de aula, mas não sou professora, então vocês me perdoem se eu não estiver certa. Hoje em dia, eu acho que a grande dificuldade não é o conhecimento cognitivo, não é a matéria, é o comportamento, né? É a dificuldade de você manter uma sala de 30, 40 alunos, né, concentrados e focados no trabalho. Com toda essa liberdade que a gente tem hoje, né, com toda a ênfase na importância do indivíduo, o professor precisa mais recursos, e um dos recursos é o interesse, algo que interesse de fato o aluno, né? Os jogos, as brincadeiras, as histórias, porque aí ele realmente vai estar interessado, né? E fica um pouco mais fácil de obter o foco e o interesse dos alunos, né? Então, eu fico muito feliz nesse sentido de fazer parceria com os professores, porque eu acho que tem uma vida difícil de controlar essas crianças que estão com excesso de energia, com excesso de liberdade, né? Então, o outro livro dessa coleção, por exemplo, Era uma vez uma estranha cozinheira, fazia biscoitos crocantes com gosto de prateleira. E aí, esse é do livro Assim Assado. É do Assim Assado, é. O quê? Tem. Tem. E aí, o que eu acho assim, outro dia eu estava pensando nisso, ouvi uma entrevista e pensei que talvez uma das características do meu trabalho que eu gosto assim é que o meu humor não é pela desqualificação das pessoas, não é pelo defeito ou pela, né, mas é por tirar alguma coisa fora do lugar do lugar normal, digamos assim, uma provocação para pensar alguma coisa fora da caixinha, diferente. Então, aqui, no caso, seria esse biscoito com gosto de prateleira, certo? Que provoca uma... Como? Né? Que é isso, né? Uma brincadeira. Também tem um livro que se chama Travadinhas, que será que eu vou conseguir ler? Deixa eu ver. O monstro branco tem tromba preta e o monstro preto tem tromba branca, que é uma brincadeira também
com a fala, com a oralidade, né? São livros. Então, nesses livros que eram da Editora Moderna, eu comecei a me aproximar das palavras. Então, em 1994, aconteceu uma coisa muito diferente no meu trabalho, que assim, eu estava bolando uma história da bruxinha, que eu fecho os olhos, eu entro em contato com a minha fantasia lá. É uma coisa meio misteriosa a criação, a gente não explica, né? Mas eu estava lá entrando em contato, e aí o personagem começa a agir. E aí, então, fechei os olhos, já tinha combinado com a editora que eu ia entregar X livros, que eu nunca fiz, né? X livros, tal, tinha as histórias, até tem os esboços até hoje. Só que eu estava lá pensando na bruxinha e, de repente, apareceram personagens diferentes. Não era da bruxinha. E era meio que uma trupe de teatro, uma coisa diferente, esquisita. Eu falei assim, não, agora estou fazendo o trabalho da bruxinha, não posso. Mas aí a trupe insistiu, eu falei, então tá, então vem. Parece uma coisa de doido, né? Mas, na verdade, é uma conversa com a própria fantasia, né? E é um processo todo interno lá, com o qual eu já estou acostumada. E apareceu uma história que não dava para ser contada só com desenhos, com imagens. Então, fiquei aqui pensando com os meus botões, nossa, eu vou ter que escrever essa história. Só que eu não tinha tanta familiaridade com o texto, né? Primeiro porque eu vim de uma família estrangeira e aprendi português na rua, assim, eu não aprendi na escola depois, não aprendi na família, né? Não tinha ninguém para corrigir, a gente falava um monte de palavras erradas, eu e meus irmãos. Mas essa paixão que eu tinha por contar histórias acabou vencendo e eu escrevi. Só fazendo um parênteses aqui sobre a criação de histórias, assim, tem gente que tem a imaginação, mas não sabe escrever bem. Tem gente que sabe escrever bem, mas não tem tanta imaginação, as histórias não estão lá, né? Então, são quase partes diferentes da criação, o redigir e o inventar histórias. Então, é muito legal você ver os alunos, muitas vezes você tem um aluno lá que tem uma baita de uma imaginação, porque ele não tem capacidade, ele não tem muita habilidade para escrever, foi o que aconteceu comigo na época. Mas eu acabei... Então, esse aqui é o primeiro manuscrito, naquela época nem tinha computador, o computador era um bicho de 7 cabeças, e escrevia na mão, num caderno, tem esse caderno até hoje. E essa primeira história acabou virando um livro que se chama Bruxa Zelda dos 80 Docinhos. Numa segunda edição, ela foi reformulada em 20 anos depois, reescrevi, depois eu percebi, puxa, eu estou escrevendo bem melhor agora, em 2012, do que eu escrevi em 94, porque o desenvolvimento é essa coisa, a gente tem que fazer. Isso que é tão difícil para as crianças, né? Eles acham que tem que sair tudo de uma vez só. Ou até a gente, quando vê um trabalho acabado, a gente não se dá conta de que deu muito trabalho, precisou ser refeito muitas e muitas vezes. Então, apareceu essa história, que é a Bruxa Zelda dos 80 Docinhos, e... pela primeira vez, eu fiquei com vontade, eu fazia ilustração dos meus livros e de outros autores. Pela primeira vez, eu falei, nossa, eu vou fazer um desenho mais elaborado. Só que, nessa época, eu tinha que sustentar os meus filhos, trabalhava que nem uma louca, continuo trabalhando, mas trabalhava demais. E para fazer um trabalho mais elaborado, eu tinha que gastar mais tempo, só que eu não tinha dinheiro para ficar tanto tempo fazendo um trabalho. Aqui eu trouxe também o segundo livro da coleção, O Feitiço do Sapo, que era um desenho todo elaborado, eu tinha rascunho, eu fazia, levava uma semana para fazer um desenho, e eu não ganhava o suficiente, a gente ganha muito mal com ilustração de livro. Hoje em dia eu posso viver graças a vocês, gente, porque eu ganho os direitos autorais. Então, meu eterno agradecimento. E não preciso fazer tão correndo o que eu fiz na época. Aí, o que eu fiz? Eu pedi dinheiro emprestado para minha irmã.
E aí fiquei 3 longos meses, hoje eu levo 1 ano ou 2 anos para fazer um livro, naquela época achei que 3 meses era um luxo. E fiz, então, esse trabalho, e foi muito marcante no meu trabalho, porque eu mudei de patamar de ilustração, né? Eu fui fazendo um trabalho muito mais elaborado, muito mais sofisticado, e com o qual eu ficava muito mais satisfeita, né? E isso marcou também o meu trabalho. Eu comecei a fazer, começou a vender mais. Então, era romper um ciclo vicioso. Depois eu devolvi o dinheiro para minha irmã, consegui, aos poucos. E esse trabalho aqui, ele é o seguinte, esse trabalho dessa coleção, da Bruxa Zelda, Feitiço do Sapo, ele é um trabalho feito num papel de aquarela. Então, a aquarela era muito importante. Então, eu fazia o desenho no rascunho, passava limpo no papel com uma mesa de luz e depois pintava. Acontece que, quando eu ia passar o desenho do rascunho para o papel definitivo, ele perdia muito o vigor dele. Eu vou mostrar mais adiante alguns rascunhos, para vocês verem como o rascunho tem muito mais vida, né? Eu perdi a alma do desenho. Então, fui ficando insatisfeita, alguns anos depois, com esse trabalho todo bem acabado. Parece assim, aquela espontaneidade do Jornal Nacional, da Globo, né? O fulano pega a caneta, finge que está descontraído, mas não está. Aquilo lá é tudo estudado, né? E eu tinha desejo de um trabalho mais espontâneo, com mais vigor, que a alma tivesse presente. Então, comecei a fazer outros livros, usando outras técnicas que não precisassem rascunho. Então, aqui o livro Surumbática, que é feito com guache sobre papel colorido, que é uma técnica completamente diferente. E é feito com guache, né? Eu falei, e aí experimentei também pastel. É um pastel, parece um giz, não é o pastel oleoso que as crianças usam, o pastel seco, mas é complicado. A arte, você passa o dedo, depois ele sai, aí você passa o spray para fixar, fica uma meleca, estraga todo, perde toda aquela delicadeza do desenho. Então, eu sempre fiquei, nesses anos todos, indo em busca de soluções para tornar o meu desenho mais espontâneo, né? Eu sentindo a emoção na hora de desenhar. E isso é uma questão que, às vezes, a técnica atrapalha. E aqui, eu trouxe esses desenhos. O da esquerda é uma imagem do livro assim assado, e da direita são desenhos de crianças que copiam os meus desenhos. E esses desenhos das crianças começaram a me influenciar. Eu falei, nossa, que legal, essas crianças desenham melhor do que eu. Eles pegam um negócio, pintam o cabelo de preto, amarelo, vermelho. Eles têm uma liberdade, na verdade, a liberdade deles até pelo desconhecimento ou pelo não saber, entre aspas, como é que é a regra correta das coisas, né? Então, a criatividade do adulto é muito diferente da criatividade da criança, porque a criança ela é criativa pelo desconhecimento. Quando ela chega mais ou menos por volta de 8 anos de idade, talvez hoje até um pouco mais cedo, 7, 8, 9 anos de idade, ela começa a desenvolver um racional, uma consciência, uma percepção do mundo, que ela começa a criticar o próprio desenho, a própria criatividade. Então, ela trava. Vocês já viram isso? Ela dá uma travada, fica na casinha com o sol, homem palito, né? Figuras palitos, e como não pratica, não faz, não desenvolve. Mas, na verdade, a gente pode romper esse ciclo fazendo, né? É muito complicado você ensinar, dar aula de artes, né? Então, esses desenhos, de certa maneira, foram me influenciando, e eu fui ficando com muitos desejos de ter no desenho essa liberdade, essa espontaneidade da criança,